E aí, bro? E aí? De boa? Ah, Tá me ouvindo bem? agora foi, hein? Foi. Bem Demorou, demais, velho. demorou, Tava mas mandando, foi. tava mandando o link aqui. Você conseguiu achar aí como que manda? Não, Tem pera aí. que clicar no Deixa aviãozinho aqui, ó. E eu aí ver. vai, e aí Ah, vai, entendi já. e aí vai ter aí pra você mandar. Deixa eu ver. Pediu. É, aqui tá um frio, mano. Meu, aqui tá um calor. Nossa, Ah, eu tava vendo. Eu tava olhando quanto tava aqui, aí sem querer eu passei pro lado assim e vi Osasco, 31 graus. Falei, é, nossa. mano, tá muito quente. Eu acho que essa semana aí vai ter uma calor também. Vixe. De Mano, novo? de novo, eu acho que é de novo. Mas tá quente, velho. Hoje tá quente. Céu azulzinho, não tem uma nuvem. Agora à Nossa. tarde eu acho que vai começar a ficar um pouco mais nublado o tempo, mas tá Queria, velho. quente. E queria, eu prefiro o frio, velho. É, mas depois que você tá já meses e meses no frio, velho. É Ah, embaçado. O céu azul, principalmente, mano. Nossa, o céu fala- azul faz falta. Que nem eu fui pra Portugal, e aí pro Natal, e aí lá tava o céu azulzão. Frio, mas céu uhum, azul. Nossa, aí tava top, velho. Ah, mas aqui o céu fica muito cinza, mano. Cinza, cinza, cinza. Todo dia cinza, todo dia cinza. todo, todo Aí dia. é embaçado. Ah, mas no verãozão faz aquele sol também. Ah, no verão sim, aí no verão sim. Ah, Aí é mais de boa. de boa. E aí, vamos lá? Bora lá Vamos lá. falar sobre Romanos 8, só pro pessoal aí que tá ouvindo, que vai ver depois. É meio que um bate-papo aí que a gente teve uns dias atrás, a gente teve a ideia de gravar aí a gente batendo um papo sobre algumas passagens da Bíblia para deixar registrado aí para quem quiser tá junto aí também pra gente falar É de isso aí. Jesus. É, Bora lá então. melhor coisa, né? É, você quer ler o capítulo? Pode Até ser? aí a gente vai falar de Romanos 8, do primeiro ao 17, depois a gente faz assim uma explanação daquilo que a gente deu uma estudada, a gente se conversou sobre esse capítulo. Pode ser. Você, você lê então, aí a gente depois já inicia. Beleza. É, talvez. Será que lê tudo já ou lê até a parte primeiro que a gente for falar dos pontos? Pra não ficar. Ah, para não ficar tão extenso e se perder, você fala? É, pra não esquecer depois. Acho que talvez a gente pode ler, sei lá, uns cinco primeiros, alguma coisa assim, e aí a gente vê o que a gente entendeu sobre. Eu acho que é interessante a gente ler pelo menos essa parte do primeiro ao 17, porque ela A a primeira parte base, né? que, tipo, ele já sai do 7, né, e inicia esse 8 até o 17, que aí ele começa a falar sobre a lei, né, sobre o espírito. Então, eu acho que até o 17 eu acho que é interessante a gente ler. E aí depois a Pô, gente volta e qualquer coisa também. Se a gente tiver uma referência de um outro versículo, o pessoal, como já tá acompanhando, já vai estar com a Bíblia aberta e vai estar olhando os versículos na onde que a gente foi. Então, acho que pode crer. vai ser melhor. Top. Eu leio então. Romanos 8, a minha versão aqui é NVI, talvez seja diferente, mas vamos lá. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja,
Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mente da carne é morte, mas a mente do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por conta do pecado, mas o Espírito está vivo por conta da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos corpos mortais por meio do seu Espírito, que habita em vocês. Portanto, irmãos, estejam em dívida não para com a carne, para que vivamos sujeitos a ela, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. É, Top demais. boa. Então, você quer começar a falar dos seus pontos que você colocou, anotou? Aí a gente vai meio que trocando Pode ser. informação. Pode ser. Eu acho que aqui o que me pegou, igual eu tava falando com você, que, pô, eu fiquei aqui no versículo 1 e 2 aqui, vários, Mó vários tempo, tempos. Só só no no versículo 1 e 2, velho. versículo 1 e 2. É isso, eu fiquei mó tempão. Mano, porque, tipo, já no começo, assim, quando ele fala, pois já não há condenação, né? Para os que estão em Cristo Jesus. E isso aí ficou na minha cabeça. Não há condenação, não há condenação. Porque o que que era, aqui quando fala da condenação, eu entendo que, tipo, é uma pessoa que estava sendo julgada, e aí foi decidido, né, que ela foi considerada culpada, né? Isso. Então, tipo, uma pessoa que foi considerada culpada, e aí ela foi condenada e agora ela tem que pagar uma pena, né? Uhum. E aqui eu acho que na minha cabeça tava dando uma imagem muito clara de tipo o evangelho sendo quando a gente aceita Jesus, a gente não ter mais essa condenação faz total diferença, sabe? Porque tipo assim, eu por exemplo, vivi muitos anos, né, da minha adolescência e tal, juventude, e eu tinha muita dificuldade de entender isso. Porque aqui quando ele fala já não tem condenação, é que, tipo, considerando passado, presente e futuro. Exatamente. Porque, tipo assim, às vezes o que a gente fica na cabeça é que, ah, não, pô, é os pecados ali de quando eu fui batizado e agora pra frente, sei lá, eu tenho que me matar aqui É, pelos meus esforços pra não pecar mais, porque, saca? Tipo, aquela exatamente. A gente tem muita culpa, sabe? visão, né? Em relação ao batismo, a gente tem muito dessa visão que você falou. A partir do batismo, a gente, não pode pecar, a gente pode fazer nada. Batizou, assim, você tem que viver uma vida regrada, santa. Exatamente, você tem que viver, você tem que viver santidade, você tem que buscar a santificação, porque esse é o caminho, né, que você vai estar mais perto de Cristo. Sim, Só que a gente muitas vezes esquece que a nossa natureza é pecaminosa. Então, sim, muitas das vezes, tipo, a gente comete os pecados e nem percebe. Depois que você vai falar, caramba, fiz isso e aquilo outro. Então, tipo, tá na nossa natureza o pecado. Não, sim. não como nós. Não, não é E uma coisa que a gente a gente, tem como fugir, né? exatamente, é uma coisa que a gente vai viver com isso. Assim, enquanto Cristo não voltar e o nosso corpo não ser glorificado, transformado,
E a gente vai estar sujeito a isso, né? É o processo E eu, de santificação, né? Que, tipo, exatamente. E que Paulo fala exatamente essa questão de santificação também em Romanos 8, né? Porque, como você falou, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, é como você falou, realmente você tem uma imagem de que você falou que você está sendo condenado pelos seus pecados, seus erros, mas quando a gente lê Romano, principalmente Romanos 7, né? Que ele vai falar que a lei é uma lei bondosa, que a lei é uma lei boa, mas só que a lei ela não achou ninguém para cumprir o desejo que ela tinha de ser perfeito, porque não havia perfeição sim, em nós. Então sim. foi necessário que Deus, por isso que no versículo 3 de Romanos 8, Paulo fala que Deus teve que entregar o seu filho, né, e condenar o pecado na carne, porque a lei desejava que a gente fôssemos perfeitos. Ela é É. perfeita, ela é boa, Foi para mas por que salientar essa diferença que tinha, né? Tipo, é, acho que foi meio que o intuito para mostrar pra gente o quão longe a gente estava de Deus, né? Tipo, o quão distante a gente estava de, tipo, ser alguém que é possível se relacionar com Deus, né? Tipo, sim. não tinha essa perfeição. Então, realmente, eu também tenho esse ponto de vista que você tem em relação a gente tá assim é porque assim, Paulo no capítulo 7 ele mostra o homem pecador que ele era antes Uhum, da, da justificação dele. Então sim. assim, Paulo ele vem no capítulo 7 mostrando que a lei ela faz isso, ela faz aquilo, mas só que aí ele pergunta, a lei ela é ruim? Não, de maneira nenhuma. A lei é boa, ela tá certa. Mas por que que então a gente peca? Por que que então a gente comete os nossos erros, né? Ele fala. Aí ele dá um exemplo do, do mandamento da cobiça, no capítulo 7 que ele fala, Hum, e ela fala que não aí cobiçarás, como que o a cobiça vem, né? exatamente. Então ele não ia saber o que que é cobiça se a lei não fala o que é cobiça. Aí ele pergunta, Uhum, mas a lei é ruim por causa disso? Não, a lei não é ruim. Mas só que a lei demanda uma perfeição que em nós não há. não há. Então, por Exatamente isso. que a condenação para nós, né, na nossa natureza humana, veio pelo pecado através também. O pecado, na verdade, o pecado ele se aproveitou da lei. Uhum, uhum. Para Paulo salientar, né? fala isso. Ele se aproveita da lei para nos escravizar, Para assim, mostrar, né, tudo aquilo que tá. para nos reter na carne, né? E contínua escravidão dos nossos pecados. Sim. Mas, Uma outra coisa que tipo, me prendeu bastante, assim, quando eu tava lendo, ainda o primeiro, sim, nessa parte da condenação, é que ele fala assim, em Cristo. Então, tipo assim, agora, pois não há condenação para quem está em Cristo, né? E aí ficou na minha cabeça, pô, o que que é estar em Cristo, né? Porque quando a gente para ver a, a forma como a gente vê Deus e o relacionamento com Jesus, por exemplo, muitas das vezes pode soar como tipo assim, ah, eu tô com Deus, tá é, ligado? Tipo, sim, Jesus ele tá comigo ou eu estou nele, tá ligado? Tem uma diferença aí. sim, E, tipo, quando ele fala assim, não há condenação, mas não há condenação, não é tipo só você, ah, beleza, você falar não, se declara, por da boca boca, pra, da exatamente. boca pra fora eu falei que eu sou cristão, então agora já não tem mais condenação. Não, aqui ele tá falando, quem tá em Cristo, então isso aqui revela o propósito de que, tipo, essa não condenação é para quem realmente se entregou totalmente e está em Cristo, né? Então, Aí, tipo, eu vejo conversão, conversão. exatamente Realmente a convertido. conversão. É o ato da Realmente. conversão
que justamente te Uhum. justifica. Por isso que é condenação. É, é Então, quando exatamente. você aceita, quando você tem a conversão e você aceita a palavra de Deus, ela, ela diferente do Velho Testamento, né? Como a gente está falando do Novo Testamento, diferente do Velho Testamento, a palavra de Deus ela estava escrita em tábuas, né? Em tábuas de pedra. Mas a lei do Espírito que Paulo fala no versículo 2 de Romanos 8, essa lei do Espírito é a lei que Cristo, que o Espírito Santo coloca dentro da gente, Hum, para poder hum, obedecer, para hum, gerar os frutos. Então, uhum. essa lei que o pecado que gera morte traz para a gente, ela foi não abolida, mas ela foi, como pode dizer? Não é que ela foi abolida, mas ela foi Ela é imputada na gente, né? isso, Através de Jesus. mente. Então, assim, Cristo cumpre essa lei para que nós pudéssemos não ter mais a condenação e sim a justificação. Uhum, uhum. Sim, isso é uma coisa que eu acho que é muito. Não deveria, mas leva tempo para quando, tipo assim, a gente começa a caminhar com Cristo de entender isso, né? Eu já percebi isso, assim, muitas vezes, assim, quando, pô, você tá trocando uma ideia com uma pessoa e tal, e talvez ela ainda não é cristã, ou se afastou, ou coisa do tipo, né? E tem muito isso na cabeça dela, de que, tipo assim, eu sou pecador. É tipo assim, eu Sim, sou pecador, não consigo, não posso ler a Bíblia, não posso me achegar, porque ela tá na cabeça de que, tipo assim, aquilo ali é um impedimento para ela ir até Deus. Quando na verdade tinha que ser totalmente o contrário, né? Tipo, isso, ela, por reconhecer que eu sou pecador, eu vou até ele para receber essa justificação que você falou, né? Tipo, é através de Jesus que eu recebo essa justificação e agora, cara, isso é para mim incrível demais, velho. exatamente. Deus olhar, porque tipo assim, mano, é Deus olhando pra mim e pra você e ver a gente santo. É, Cara, é, tipo, ele olha pra gente e vê a gente santo, porque tá, e não há condenação, não tá justificado, tipo, através da justificação, exatamente. exatamente. Mas tem um ponto interessante para que nós sejamos dessa forma que você falou, vistos como santos, existe um processo. Então, o processo é de justificação, que aí é onde ele fala que não há mais condenação. O processo de transformação do seu espírito, que é onde o Espírito Santo ele entra dentro de você e ele transforma, ele te transforma. Uhum. Então, aquelas. Então, todas aquelas. Eu tô vendo, lendo. Ele com as perguntas teológicas dele. Oi, Stefson. Você tem que entrar aí pra Você responder, tem que Steph. entrar também, Stefson. Você não vai ficar colocando pergunta aí, não, viu? Você tem que entrar também. Você é pastor. Colocando as perguntas teológicas pra É, gente aí, pô, aí é é, os muito, quebra as pernas. é Nós muita só sabe teologia, aqui, gente. nós só sabe aqui o que a gente tá lendo. Exato. Então, eu até me perdi. Então, para a gente poder, assim, alcançar o grau de santidade, então eu acredito que a gente tem que ser justificado, transformados pelo Espírito, e aí sim a gente alcançar, por meio da santificação, oração, consagração, a santificação. Então, aí sim eu acredito que a gente chega perto daquilo que Jesus foi, que ele manda que a gente seja, né? Então, eu acredito mais por essa linha de raciocínio. Sim, acho que essa parte é uma muito importante pra gente meditar, porque a força, né, muito interessante o que você falou, porque a força para vencer, né, porque quando, por exemplo, quando a gente tá pregando, né, falando de Deus para uma pessoa, e ela tá em volta ali de uma vida que ela não consegue, né, se ver longe do pecado, do que tá vivendo.
ou, ou qualquer que seja o que ela está vivendo. Mas é o Espírito Santo na gente, né? Que dá essa É, força. exatamente. É o que Não Paulo é a gente, não é tipo e quantas horas você lê a Bíblia, não é tipo se você vai se enfiar dentro da igreja e tá lá 24 horas por 48, mas é o Espírito Santo, né? Então acho que isso é muito importante. Não é a minha força que me faz é, o processo de santificação, né? Que a gente vai alcançando a estatura de Cristo, não é a minha força. Acho que isso é muito importante, né? é isso. Da gente perceber. Não é eu, a minha performance. Porque é muito fácil, né? Igual da gente tava trocando ideia, né? A gente cresce com essa ideia da performance, né? Da performance, da performance, da performance. Você tem que fazer por merecer, fazer por merecer. Se você não é bom, você não ganha. Se você não se destaca, você não cresce em alguma coisa. Mas a graça de Deus e a vida espiritual é totalmente. É o contrário do que a gente entende, né, Entende? mano? Tipo, É, é aceitar aquilo na sua vida. E aí o Espírito Santo começa a fazer o trabalho de me santificar, de, dentro de to você. de tocar alguma coisa no meu coração que precisa mudar ou não. Isso é top demais, velho. Ah, é por isso que, complementando isso que você está falando, que o Espírito ele trabalha dentro da gente, né? Em Romanos 5 ele fala: os que vivem segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Então, assim, é exatamente isso que você acabou de falar. Conforme o Espírito Santo vai trabalhando na gente, cara, já já os nossos prazeres carnais vai sendo, cara, de pouco em pouco vai deixando o nosso ser. Então é um conflito muito grande Sim, da gente, dentro da gente, entre o espírito e a carne. É muito sim, grande. sim. É todo dia esse conflito a gente tem, né? Então por isso que Paulo ele começa a falar, acho que a partir do verso 5 ele começa a dar uma explicação ali entre a batalha da carne e o espírito. Então, se você quiser que o seu espírito vença, que você produza bons frutos, você alimente o seu espírito. Uhum. Porque se você continuar na carne, não tem como. Não tem como. Então, E depois, mais pra frente, ele ainda vai dizer, tipo, ele dá meio que um puxão de orelha, né? De que, tipo, se você não vive pelo Espírito, é porque o Espírito Santo de não, Cristo não está em você. Então tem alguma coisa que tem tá alguma coisa errada aí, né? errada. Alguma coisa tá errada. Exatamente. Às vezes o processo de conversão ali não se Você, completou, né, da pessoa. Talvez ela aceitou a mensagem, tá legal a ideia, mas não entrou totalmente no coração, né? exatamente. É isso mesmo. Eu também vejo por essa visão que você falou. Ah, vós, porém, não estáis, ou no verso 9 vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas Exatamente. se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então é exatamente isso que a gente está falando agora, né? Que a gente está pontuando. Como Sim. pode você dizer que você faz assim as obras de Deus, você dá os frutos do Espírito, mas como que você faz isso se você ainda está na carne? O Espírito, exatamente, ele vem para testificar, vem para nos justificar e para testificar que somos filhos de Deus e cordeiros de Cristo. Ele fala isso no último versículo, né? No Sim. 17 que ele leu. Sim. Então, é justamente isso que o Espírito Santo ele vem para fazer nesse texto de Romanos 8 que ele vai explicando, né? Sim. Diferente, Essa, essa distinção acho que é bem interessante, né, mano? Porque sim, ele fala tipo assim, a mentalidade da carne é morte e a mentalidade do espírito é vida e paz. E isso paz. é muito claro, né, cara? Quando a gente para pra ver a, o resultado de uma vida em inimizade com Deus, parece que todos os caminhos guiam para isso, né? Para tipo, É, é algo que não tem paz, é algo que não tem vida, mas ele fala, cara, a mentalidade do espírito é vida e paz. Então, tipo,
o que que tá, né, sim, na mente, o que que tá o propósito do espírito, qual que é? Vida e- e paz. Cara, isso é muito interessante. sim, realmente. É, E aí, e até aí porque só uma coisa que eu tinha anotado do 7 do 8 que ele fala assim, a mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de a lei de Deus. Deus. Nem pode fazer. Então, tipo assim, aqui tem um princípio que é interessante, porque quando a gente fala de aceitar Cristo, o que que muitas das vezes retém? Pô, eu vou ter que mudar alguma coisa aqui. Vou ter que mudar aqui, mudar ali. O que que é isso? Um espírito de insubmissão, né? Tipo, a gente não quer se submeter. Tipo assim, é um orgulho, alguma coisa que tem na gente. Pô, eu não quero me submeter a isso aqui de Deus. Eu não quero me submeter ao que Deus tá trazendo para minha vida, o que que Ele tá me ensinando, né? A palavra que eu li. Então, tipo assim, tem um espírito meio que de rebelião contra Deus, né, mano? No 7, você tá 7, falando no 7 e no 8. 7 8 é que ele fala que a mentalidade é inimiga de Ah, Deus, é que a que minha a carne. é a tradução, por isso que eu me perdi. Ah, pode crer. Como que tá o A 7 aí no seu? minha é a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus. Nem Ah, em verdade o pode ser. nem é sujeito, nem é sujeito. É, o meu tá. Não se É, submete. é, Veja. é, É, realmente é isso, né? Porque como pode a gente na carne fazer a vontade de Deus? sim, Não tem como. O Espírito Santo que ele vem e na verdade ele vem e te capacita a fazer a vontade de Deus. sim. E, Sem o Espírito Santo, sem o Espírito Santo, nada disso aqui a gente consegue e, fazer. A e, gente não. tá, Então, e, e, pode falar. e tá em. E quando a gente tá nesse estado, tá numa inimizade, né? Tipo, aqui, quando eu Sim, parei para ler, ele fala, a mentalidade da carne e tal, ela é inimizade contra Deus, é inimiga de Deus, né? sim, Como que é inimizade, é né? inimizade. Qual que é o oposto de uma inimizade? É uma É, amizade, exatamente. é um relacionamento, né? Então, tipo, aqui quando ele fala no 8 quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus, isso quando linka com o 7 para mim veio na minha cabeça o quê? Porque o 7 diz que quem é inimigo a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então, os dois são meio que um oposto do outro, né? Isso. Se eu não trabalho a minha mente de que eu tenho que me submeter a Deus e o que Deus está dizendo para mim é melhor, eu não agrado ele e não consigo ter um relacionamento com ele. É, exatamente. Porque pela carne a gente não consegue agradar a Deus. Então, é mais ou menos isso que Paulo fala, né? Assim, se você se inclina às coisas da carne e não ao espírito, você alimenta mais a sua carne do que o seu espírito, é impossível você fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus está no espírito. Então, Sim, para você servir a verdade. Deus da forma como ele pede, então você tem que estar em espírito. É, você não consegue viver na carne e no espírito. Não dá, não dá. Sim. Ou E- você vive no espírito, ou você vive na carne. Uhum, Isso que acho que Paulo fala que vocês já estão mortos. uhum, Vocês morreram com Cristo, porque quem habita em vós é o Espírito Santo. Então a carne não pode ter domínio sobre você. Ela não pode ter sim, domínio sobre seus pensamentos, sim, porque se ela tiver domínio sobre você, fatalmente você vai desagradar a Deus. sim. Então é isso que Paulo está falando, que a inclinação é inimizade contra Deus. Se você estava vendo
uma pregação do pastor Hernandes. Eu não sei se você conhece. Uhum, uhum. É muito bom. Eu assisto bastante ele, assisto outros pastores também que às vezes eu vejo o vídeo deles, ele já viu um pedaço dele sobre exatamente essa passagem de Romanos, que ele fala, né, que realmente como você pode estar servindo a Deus, querendo servir a Deus através da carne, não tem como. Não tem como não. A importância, né, de entender esse relacionamento, né? Eu tô fazendo um curso aqui na igreja e a gente tá exatamente aprendendo sobre isso, sobre a pessoa do Espírito Santo na Trindade. Qual que é o nosso relacionamento com ele, qual que é o papel dele, né? E é exatamente isso que você falou. Essa questão de, tipo assim, a gente só sabe a vontade de Deus através do Espírito Santo, né? Sim, Isso é muito interessante. Porque o Espírito Santo, ele é o que conecta o céu, né? Conecta Deus com a gente. Então, tipo, acho e que o problema tá quando a gente não consegue entender isso, né? Esse papel do Espírito Santo. O papel do Espírito Santo na nossa vida em conectar de novo com Deus, com o que Deus quer, com fazer a isso, vontade dele, gente. porque sem isso não tem como. A gente vai estar fazendo as nossas obras achando que a gente tá, por exemplo, igual os fariseus, que, pô, os caras tinham Exatamente. muita letra, os caras sabiam muita coisa, fazia muita Mas, coisa, também, mas mas não tinha o Espírito Santo, não tinha a presença de Deus, então eles não sabiam o que fazer, não tinha entendimento. Isso é muito verdade. isso aí realmente tem esse ponto mesmo. Falou. O Espírito Santo é quando a gente aceita, né, quando a gente aceita Jesus, ele é o ponto de conexão e aí começa a fazer a influência para a alma e espírito, né? Dessa trindade que a gente é também, né? Do espírito, alma e corpo. Então, tipo, quando a gente não tem o Espírito Santo, tá só a alma e o corpo, né? E aí a gente tá lá tentando viver, tentando fazer as coisas do nosso jeito. E aí, quando tem o Espírito Santo, ele começa a fazer influência na alma, os pensamentos, emoções, e influência no corpo também, né? Isso, mas só que assim, eu vejo um pouco diferente. Eu vejo que nós já somos trinos. Nós temos o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Sim. Nós somos trinos. Só que o nosso espírito, sem o Espírito Santo de Deus, ele não Uhum. tem força para combater o pecado na carne. Uhum. Então, ele não consegue, o nosso espírito, ele não consegue, sem o Espírito Santo, vencer o pecado na carne. Então, Tá caído, né? exatamente. Então, é por isso que quando o Paulo ele fala que o Espírito Santo de Deus testifica conosco de que somos filhos, é que ele está dando para a gente a certeza da salvação, a certeza de que somos filhos e que possamos vencer as tribulações, as tentações, os pecados que a carne está sujeita. Então eu vejo mais por esse lado. Eu já vejo que nós já somos Sim, sim, trinos e o Espírito verdade. de Deus, ele nos fortalece, ele fortalece o nosso espírito contra as tentações da carne. Eu vejo Sim. mais por esse ponto. Ele começa a influenciar o nosso espírito, a nossa alma, né? Isso, Os sentimentos, o que a gente sente dentro da gente e o corpo. É isso mesmo. realmente. A, a Vejo mais. doutrina, a doutrina do Espírito Santo é algo que é muito faz total diferença na forma como a gente se relaciona com Deus, né? Sim, A faz. gente, porque se a gente é aquilo, né? Se a gente não entende da onde que vai vir a força para vencer o pecado, a força para mudar, a força para transformar, a gente continua ali no nosso. Eu acho que era muito disso que Paulo estava querendo ensinar aqui, né? Sim, Qual versículo que a gente tá mesmo? No 8? acho que foi pro 8. Aqui, na verdade, do 4, acho que do 5 até mais ou menos, acho que o 17 ele vai falar
justamente dessa batalha entre carne e espírito, né? Uhum. Entre a luta espiritual, a luta do seu espírito para vencer as batalhas da carne, né? Para você poder ter uma vida santificada, uma vida temente aos preceitos e mandamentos de Deus, segundo Sim, a lei do Espírito, né? sim, Porque a lei do Espírito agora está na gente, ela não está mais escrita, ela está dentro da gente. sim. Então, essa lei, a lei do Espírito da vida, faz com que a gente tenha uma ressonância, vamos dizer assim, com o Espírito Santo que nos dá vida, nos dá paz. Né? Essa lei que traz a vida para a gente. E é a marca dentro da gente, né? Acho que, Isso, que ele fala no, no 11, que ele fala, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio de Jesus que habita em vocês. E aqui ele tá falando basicamente também da ressurreição no último dia, né? Dessa marca que o Espírito Santo é na gente, né? Que naquele grande dia, quando ele olhar pra gente, ele vai ver a marca do Espírito Santo para que a gente possa ser transformado quando tudo for consumado, né? sim, sim. Eu estou lendo o 11 aqui, que você falou. Se o Espírito daqui dentre os mortos ressuscitou Jesus, habita em vós. Aquele que dentre os mortos ressuscitou Cristo Jesus vivificará também os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. É, essa parte aqui, ela se dá muito, mais assim para a questão da ressuscitação, né? Que Eu, se fala, mas os, eu não, aqui, eu acho que ele não entra como um selo, uma marca, né? Eu não vejo assim como um selo que tipo uma marca, né? Na ressuscitação, uhum, quando Cristo, quando nós já formos elevados, né? sim. Eu vejo ele como um agente no nosso corpo para que nós possamos ter aquele corpo que Cristo teve, entendeu? Ah, Eu é para vejo ele que fazer a obra de transformar, né? isso, de transformação, da mesma forma como Cristo foi transformado, a carne dele foi transformada num corpo glorificado, eu vejo dessa forma, que o Espírito Santo também vai agir da mesma forma sobre o nosso corpo mortal. Ele meio que vai completar essa obra que ele tá fazendo na gente, né? Isso, exatamente. Tipo, começou aqui e Porque, tal, né? Ao passar do tempo. exatamente, porque quando você ressuscita, você você já não tem mais pecado, você não tem nada. Então, o seu corpo é um corpo diferente, é um corpo transformado, um corpo glorificado. Sim. Então, eu vejo dessa forma o capítulo 11, o versículo 11. Sim. Ele é igual aquele versículo que fala, né? Que ele é fiel para cumprir, né? Ele é fiel para guardar vocês até o grande dia, né? Deus. Isso, Acho que é Paulo também que fala, né? Que Deus é fiel para terminar a obra, né? Então, sim, é verdade. Isso faz, acho que conecta com esse versículo aqui, né? De que o Espírito Santo é aquele que vai é fazendo a obra até que fiel a para. gente atinja aquilo que Cristo é. De maneira que, irmãos, o 12, de maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Ou seja, nós não devemos nada à carne, porque o que a carne dá para a gente é morte. Mas o Espírito Santo de Deus que nos deu a vida. Então nós somos devedores a Ele. E por isso que nós devemos seguir as leis dele. E não viver segundo a carne. O que a carne te deu? Uhum, morte. A carne te deu a morte. Ela te deu, assim, ela te deu a condenação ao inferno. E o Espírito? O Espírito não. O Espírito, a lei do Espírito te deu a vida eterna. Então nós somos devedores do Espírito, de viver segundo o Espírito, Sim. né? Aqui esse 12, o 12 eu acho bem interessante. Essa passagem que ele fala que somos devedores não
a carne para viver segundo a carne, mas sim ao Espírito sim. para viver segundo as vontades e inclinações que o Espírito Santo tem pra De- gente. Devedor, né? Tipo, Devedor, exato. tem algo Como que, se fosse tipo, nosso credor. sim, Então, assim, ele pagou uma dívida, Cristo pagou uma dívida nossa, e agora ele nós e o somos Espírito herdeiro. é nosso credor, para que nós possamos pagar a dívida a ele, De viver segundo aqui. a Sim, vontade dele. sim, pode crer. Acho que em alguns versículos mais pra frente, Paulo vai falar. Não sei se é mais pra frente que ele vai falar sobre sendo escravo, né? Tipo, agora a gente é escravo da graça, escravo do Espírito, não mais escravo do pecado, né? Isso, porque no verso 2 aqui demonstra a escravidão, né? Porque livrou-me da lei do pecado e da morte. O pecado e da morte, essa lei era uma lei que escravizava o ser humano. Escravizava, Sim. era presa ao pecado. Você não tinha a sua libertação. Você não era Sim. liberto, você não Tava era livre. tentando. Exatamente. Então, o Espírito Santo de Deus veio para você poder ser livre, para você poder ter essa Sim. liberdade, né? Através do sacrifício de Jesus na cruz. Caminhar. E no o 13 diz que porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então é de novo aquilo lá que a gente falou lá no começo, né? Tipo, pelo Espírito mortificardes os desejos da carne, né? Exatamente. E isso é muito Ficou importante a gente agradável, entender. impossível. Sim, ele repete diversas vezes isso, né? Sim, Acho que é basicamente tudo aquilo que ele está querendo mostrar aqui, né? mostrar, né? A influência do espírito para matar a carne, matar os desejos da Aí o carne. 15, pois não recebestes o espírito da escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Na pregação, na pregação que eu tinha visto do pastor Fernandes, ele falava sobre esse pedaço aqui também. É muito interessante, porque ele fez uma analogia à adoção física, né? A adoção de um filho que Hum, você, assim, planeja, você anseia, você tem uma vontade tremenda por algum motivo físico, você não pode, ou sua esposa não pode ter um filho, mas você tem uma expectativa de ter, né? Então você fica ali naquela expectativa, caramba, eu quero adotar um filho, eu quero que ele tenha o meu nome, eu quero que ele, meu, você fica assim, uhum, né? Assim, eu não passo, mas quem passou sabe que deve ser, assim, uma expectativa muito grande. sim, Pra você ter, provavelmente. para você poder adotar. E é sempre uma coisa planejada, Hum, diferente que às vezes gravidez que não é tão assim esperada. Você não esperou, uhum, poxa, minha esposa ficou grávida. uhum, Você, uhum. então assim, existe muito disso, né? Então ele faz essa analogia entre uma gravidez esperada e a adoção que é planejada. Então esse espírito de adoção, pelo que clamamos Abba Pai, foi planejado. Caraca, que Foi top, velho. da hora. Eu também fiquei assim, cara, então foi tudo planejado, tudo Uhum, certinho. Aí ele pega e fala que em Roma, na Roma antiga, quando você adotava uma criança, você precisava trocar o nome dela. Então você uhum, já não é mais o mesmo. uhum. As suas dívidas, as dívidas que aquela criança tinha com a família anterior, já não existe mais. Você Caramba, que top, precisa velho. algumas testemunhas que façam que aquele acordo de adoção valha. Então, assim, alguns itens que depois, no próprio texto, ele fala que, o pastor Hernandes falando,
ele fala que para você poder para você poder validar esse certificado de adoção, você precisava, acho que de 5 ou 7 testemunhas, para você poder, assim, não depois falar, não, não quero mais. Hum, Esse aqui eu não quero. hum, Então, não, tinha essas testemunhas para você poder validar o seu contrato de adoção, tudo certinho. E no verso 16, fala justamente isso. hum. O Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, ele Ele está é testemunha. testemunhando que Caramba, somos que top, filhos de Deus. velho. Então ele só precisa de uma testemunha do Espírito Santo Caramba. em ressonância com o nosso espírito para você ter a certeza e convicção de que você é filho de Deus. Quando o pastor, é, quando o pastor ele entrou nesse trecho do texto, meu, eu fiquei assim Nossa. bem assim, impactado, porque realmente foi isso que Cristo fez por nós, foi isso que Deus fez por nós. Sim. Ele o nosso nome, ele não deu novas vestes brancas para a Uma, gente uma poder. identidade totalmente nova, né? A identidade nos chamou de filho, Uhum. entendeu? E isso é uma coisa, mano. Sabia que eu, eu tava pensando um tempo atrás sobre isso. Eu li um outro versículo também que falava sobre, tipo assim, que agora nós somos filhos de Deus. Isso é uma coisa, já parou pra pensar, velho, que tem meio que esse jargão, assim, que, todo mundo fala, sou filho de Deus, mano. Não, Filho de Deus. todo Todo mundo- mundo fala, não, eu vou descansar que sou filho de Deus. Deus não é Pai universal, é Aí justamente tá um ponto Deus interessante, né? só é Pai daqueles que o Espírito Santo testifica que ele é filho. Então Né, não é todo mundo. tem, Então, tem para muito. você chegar para o seu Espírito Santo, para o Espírito Santo testificar com o seu que você é filho de Deus, você tem que passar pela conversão, você tem que Uhum, passar pela aceitação de que Cristo é o único e suficiente Salvador na sua vida. sim. Você tem que deixar as obras da carne para trás e viver segundo o Espírito. Então, para você ter essa confirmação e essa certeza de que você é filho de Deus, você precisa passar por isso. Uhum, Você falar, Deus é pai de todo mundo. Não, não é. A né, Bíblia mostra porque que não. tem muito disso, né? Muitas pessoas pensam assim, né? Tipo, todo mundo é filho de Deus, velho. Deus criou, Deus é o É, criador, todo mundo é filho. Mas existe uma diferença, né, entre você ser uma criatura, né? Alguém que ele criou é, e ele Cara, a gente é herdeiro de Cristo, cor, mano. Isso é uma parada, mano, que a exatamente. gente. A nossa Porque, mente, eu acho que a nossa mente não consegue entender na plenitude o que que é isso, mano. porque Cristo, quando vem, ele vem como unigênito do Pai, né? Mas Uhum, quando ele volta como primogênito de muitos. uhum. Caraca, Entendeu? velho. Então nós somos, por isso que aqui fala que nós somos cordeiros de Deus. Cordeiros de Deus com Cristo. Por quê? Cristo é o primogênito que nos vai levar junto com ele, né? Por isso que Paulo no 17 fala: se nós somos filhos, logo também herdeiros. Também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com eles padecemos, para que também com eles sejamos glorificados. Ou seja, a gente precisa passar e padecer aqui, para quando chegar na glória, a gente partilhar de tudo aquilo que Deus tem pra gente. Aí a gente volta naquele papo lá que nós estava tendo, meu, olha o tamanho do universo, olha tudo que Deus fez. Então, tudo que Deus fez, ele deu para Cristo. E nós, como cordeiros de Cristo, temos participação em tudo da criação. Sim, Quando justamente a gente na glória estiver com ele. Então, cara. meu, é uma coisa muito bonita É muito bonito, né, de velho? parar para pensar. Porque o texto que a gente leu e a Bíblia fala que você não é nada. Você é pecador, você não merece, você, pela lei, não estaria aqui, não merecia, mas a graça de Deus, a graça de Deus nos alcançou e nos justificou, nos remiu.
né? Ele teve esse posicionamento, né? Saiu, tipo, saiu do Gente, coração dele de, de nos adotar, né? Igual você falou, né? Muito interessante isso que o Hernandes falou. Como foi faz a diferença, né, velho? Você saber as paradas de antigamente, né, mano? assim, Tipo, faz então, muito sentido, velho. Deus teve. mas, Se a gente parar pra ver a Bíblia inteira, ela é contando a história de Deus nesse processo de adoção. Tipo, sim, é ele fazendo o plano, ele criando Israel, criando as tribos, tal, Davi, vem Jesus, até culminar em tudo, né? Pra nos para adotar. Pra... nos, porque não poderíamos ser filhos sem passar vamos dizer assim, sem passar pela provação que Jesus passou. Teve que passar, Jesus teve que passar para nos dar esse privilégio de Sim, ser adotados por Deus e sermos chamados filhos de Deus. Então, sacrifício, né? tudo que a gente está falando aqui se resume na salvação, no sacrifício que Cristo fez. Sim, verdade. E nada mais, né? E nada Esse, esse, mais, né? sa- esse sacrifício perfeito, caraca, velho. E isso é uma parada que a identidade, né, mano? Acho que a gente entender tudo isso que Jesus fez, a salvação e o que isso implica na gente, muda muito a nossa identidade, né, mano? Sim, A gente, porque, cara, a gente tem que, por exemplo, eu vi um negócio esses dias atrás, em um vídeo, eu acho, que tá falando assim, a gente dá muita importância para aquilo que tem um preço alto, né? Se eu tenho, sei lá, uma Lamborghini, pô, eu vou dar maior importância, vou cuidar, vou pôr um seguro, sei lá, é, vou cuidar, só né? Vou zelo. ter maior zelo com aquilo, né? E por que que a gente não tem o mesmo zelo com aquilo que foi, tipo, o preço mais caro para Deus? Que foi o E, único filho e que dele, foi gratuito. gratuito ainda. É tipo assim, a gente não dá muitas O das Deus vezes não, o devido valor por uma coisa não que, dá. tipo, foi o de mais precioso que Deus tinha. Tipo, Deus não pegou, sei lá, o anjo Gabriel e o Miguel, os anjos fortes lá que tem, e falou, vai lá morrer por eles. Não, ele pegou o de melhor que ele É, tinha. Tipo, ele pegou Jesus, o único filho, falou, vai lá, vai ser o sacrifício. Então, tipo, é. cara, isso muda a nossa cabeça, com pô, meu, Deus, ele fez um sacrifício, né? Deus, Ele fez. ele fez um sacrifício perfeito, algo que custou pra ele, e a gente não entende o valor dessa importância, né, cara? Tipo, se É, alguém vem o pô, nosso é, entendimento é muito limitado. O nosso tipo, entendimento para as coisas de Deus, ele é muito limitado. Ele é muito preço limitado. que a gente Então, tem. assim, não tem muitas coisas que tá na Bíblia e passagens da Bíblia que a gente às vezes não entende. Tem muitas coisas que eu não entendo. Sim, Você sim. lê e, tipo, você tem, assim, uma explicação de alguém que estudou e tudo mais, mas, cara, tem muitas coisas, se você for parar para você ler, assim, é difícil de entender o porquê que Deus fez aquilo, o porquê daquilo. Acho que tem muitas coisas que a gente só vai saber mesmo quando estiver na glória. Acho que muitas Sim. coisas que ele vai falar e revelar é quando a gente estiver junto com ele, aí ele vai. Eu acredito nisso, né? É sentar e explicar Aí tudo pra ele. ele não precisa explicar nada, né? Ele não precisa explicar nada para ninguém, faz do jeito que ele quer, da forma que ele quer. Mas assim, eu acredito eu acho que nós veremos Vai isso. Foi ficar feito claro, isso, né? acho que foi feito isso, por isso, para isso, porque assim, a nossa cabeça não foi feita para pensar como ele pensa. Uhum. É, Então, é infinitamente menor, né? não tem como. Sim. E isso é uma coisa que é muito interessante, né, velho? Porque Deus, ele, na plenitude dele, né, mano? Na grandeza dele, ele cria a gente, permite que a gente seja filho dele e, tipo, dá pra gente o privilégio da gente, tipo, fazer parte de tudo isso que ele tá Dá uma fazendo, né, mano? honraria, É cara.
Deus, uma honra, né, velho? Deus, Exatamente. quem não tem Tipo, honra, pra quem não é, Deus ele podia fazer tudo sozinho, mano. Por exemplo, eu tava tem, lendo que nem aquela passagem lá de Daniel, quando Daniel começa a orar e Deus manda um anjo para responder, né? Que ele manda um anjo. Lembra dessa passagem? Que ele manda sim, um sim, anjo, e aí o anjo da Pérsia luta com o anjo que veio para falar com Daniel. Pô, Deus poderia ter ido lá e mandado a mensagem. Mas, sim. tipo, ele mandou um anjo, velho. Um anjo a serviço dele. Tipo, um anjo fazendo ali o papel, a honra de trazer uma mensagem de Deus para Daniel. Então, tipo assim, dá pra ver que existe no coração de Deus esse desejo de que a gente seja cooperadores com ele, né? Sim. Naquilo que ele tá fazendo. Tipo, que nem quando ele cria, por exemplo, o Éden. E aí, tipo, ele criou tudo. Tudo perfeito. E ele vai lá, ô Adão, vem aqui, dá um nome aqui para essas criaturas. Começa a É, dar o então, nome. Então, tipo, dá pra ver que Deus quer a gente em ação com Ele, né? Tipo, Ele tem um propósito pra gente estar ali trabalhando com Ele, fazendo algo, criando, um propósito de algo a fazer, né? A serviço de Deus. E isso igual você falou, uma honra muito grande, né? sim. É, Acho que a gente não Deus, consegue nem entender, né? Tipo, não, por exemplo, então, qual que é o propósito, né? Poderia perguntar aqui pro Steph, qual que é o propósito? A gente vai virar, a gente é filho dele agora. E futuramente, na eternidade, qual que vai ser o nosso papel a serviço dele, né? então, Tipo, como filho, como restaurado, vai ter uma é, eternidade inteira aí pra gente viver então, e, pô, eu acredito que aí nesse ponto nós continuaremos filhos. sim, sim. Acredito Mas que aí, na tipo, eternidade nós mas, continuaremos filhos, mas só que eu acredito que a gente vai ter algumas coisas para fazer lá. Agora, é, eu não algum sei. propósito ele vai ter. Coisa a gente vai fazer, vai trabalhar. O que exatamente só Deus sabe, porque Muito legal isso, né, velho? vai ficar lá à toa. Tipo, Sim. vou ficar aqui descansando. Deus, não. Eu acho que você vai fazer alguma coisa que, assim, como todos os seres celestes fazem, Exatamente. Por exemplo, como o anjo, né? Sei lá, o anjo deve, né? é Ser eterno também. tão que Deus nos honra, mas não é porque merecemos, Hum, é hum. porque Ele teve compaixão de nós, teve misericórdia. E é engraçado que na Bíblia fala que não somos nós que escolhemos a Ele, é É, Ele que nos. é. Ele escolheu, né? Aí é para você ver, então nessa passagem que fala que nós não escolhemos Ele, mas Ele nos escolhe, para você ver o cuidado que Ele tem com você. Sim. O amor demais, né, velho? Então A perfeita expressão do amor, né? para você ver o quanto você é importante, porque Ele precisou fazer tudo o que Ele fez para te chamar, para te adotar e te chamar de filho. Então, Caraca. para você ver a, a honra que você tem de estar tão assim, tão próximo de Deus, né? Hum, Muitas vezes tendo o Espírito Santo de Deus em você, você tá próximo de Deus. sim. Cara, Valorizar quem esse chega para Deus hoje, relacionamento, né? Paulo, acho que Paulo em Efésios, ele coloca os versículos e os capítulos eu não vou entender, eu não vou lembrar. Mas em cada parte de Efésios ele coloca que nós temos o Espírito Santo na gente. Aí em outra parte ele fala que nós temos o Cristo dentro de nós. E em outra parte ele fala que temos Deus dentro de nós. Então assim, Caramba, eu nós nunca percebi temos, isso, não. Em depois Efésios? procura em Efésios, eu acho que é Efésios Caramba, que top. capítulo 1 ou 2, 3 e 5, alguma Uhum, coisa assim. uhum. Então aí você vê a honra que você tem de estar dentro de Deus, tá dentro de você como trino. Mano, eu Então acho que a gente não consegue compreender isso, né? consegue Na compreender. totalidade. Não, não Tipo, consegue. um ser infinito, um ser Tá infinito, velho, morando na gente. testificando com seu espírito que você é filho dele. Um ser infinito morando dentro da gente, mano. É, e Vivendo, cara, isso, grandioso. isso
É demais mesmo. Grandioso. Mas é isso aí. Fechou? Um bom modo de fechar mesmo. Deu uma hora. Pensei que Verdade. ia durar Caraca, menos. verdade. Nossa, verdade. E nem terminou o capítulo 8 aí. O capítulo 8 é grande, velho. Tinha que começar pelo 7, pra falar a verdade, pra depois entrar no 8. Mas tá É bom. top, bro. Valeu aí, mano. Falou lá. Aí é que hora já? É É, o quê? é 7 da noite. 7? Ah, tá. Ainda Tá tá cedo ainda. suave. Daqui a pouco tem que ir pra igreja. Eu já fui, aqui é de manhã. Oi? Aqui já é 3. Tá virando 3 horas e daqui a pouco tem que se arrumar pra ir pra igreja. É, aqui eu já fui, aqui é de manhã. Aqui é de Aí, manhã. bom. Demorou, Maravilha. bro. A gente marca outra aí. Boa. Tô com Deus. Tamo junto. Falou. Falou.